Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live do Instituto. Espero que estejam me ouvindo bem. Boa noite a todas e a todos. A gente está aqui para iniciar mais uma live. Eu já vou de imediato convidar nosso participante, nosso outro convidado, o professor Alexandre, para participar aqui com a gente. Essa é mais uma live do Instituto, o IBADPP, Baiano de Processual Penal. Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente está aqui para iniciar mais uma live do Instituto. O Instituto tem realizado uma série de atividades nesse período aí de distanciamento social. Então, meu nome, para aqueles que não me conhecem, é Camila Hernandes. Eu sou advogada criminal, professora de direito penal, processo penal. E também sou integrante do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, do IBADPP. O IBADPP, nesse período de distanciamento, tem realizado uma série de atividades, como eu mencionei, além dos nossas lives, que estão acontecendo regularmente. Nós temos, só para lembrar das pessoas que já entraram aqui do nosso instituto, nós temos o podcast do IBADPP, o IBADPP Cast, que tem acontecido semanalmente, às segundas-feiras, coordenado pelo professor e amigo Tiago Vieira. Também o boletim do Instituto, o boletim do IBADPP, coordenado pela amiga Carolina Peixoto. Então, há uma série de atividades, eu convido todos e todas a acompanhar as atividades do Instituto, a acompanhar a gente nas redes sociais, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Essa live, inclusive, vai estar salva no YouTube posteriormente. E hoje eu tenho o prazer aqui de convidar o professor Alexandre Vanderlich. Eu já agradeço o Instituto, né, na pessoa do presidente, Luiz Gabriel Neves. Não vou cumprimentar todos os colegas e colegas que eu vejo aqui entrando na live, porque certamente vou acabar esquecendo algum. Então, para evitar isso, eu só vou agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Espero, né, que me ouçam bem. Se tiver qualquer problema, eu vou ficar de olho nos comentários para saber se há algum problema. E, de logo, eu quero apresentar o professor, nosso convidado da noite, o professor Alexandre Vanderlich. Embora o professor dispense a apresentação, ele é doutor em Direito, mestre em Ciências Criminais e especialista em Ciências Penais pela PUC do Rio Grande do Sul, onde também é professor, atualmente licenciado em Direito Penal, professor de Direito Penal Econômico e Empresarial do INSPER e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, professor de Direito Penal convidado na Escola Superior de Magistratura, na Escola da Magistratura Federal e no Centro de Estudos Judiciários, advogado criminal e autor de diversos livros e artigos. Hoje ele nos deu a honra aqui de participar da nossa live, que tem como tema, a gente colocou como tema, Direito Penal Econômico, aspectos da lavagem de capitais. Professor, se já de imediato o senhor quiser fazer alguma introdução, pode ficar à vontade. Bom, quero agradecer o convite do Instituto, na pessoa do presidente, e quero te agradecer também, Camila, pela oportunidade. Eu acho que tanto o Instituto Baiano quanto o nosso Instituto Gaúcho aqui, o ITEC, o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais, têm promovido esses encontros que são fundamentais nesse momento de isolamento, esse momento tão difícil que o país está passando. E a minha relação com vocês, o Instituto, e com seus membros, é uma relação já de muitos anos, né? Então, eu fico muito à vontade para trabalhar com direito penal econômico e lavagem de dinheiro com o pessoal nacionalmente, mas sobretudo com vocês da Bahia, porque tem uma relação de muito tempo mesmo, né? Eu lecionei aí nos anos 2000, no pós-graduação ainda, a convite do Gamil, Fopel. Depois eu fiz uma amizade muito grande com o Elmir, do Clerc. Participei daquelas homenagens todas ao professor Fernando Santana. Tive o prazer de conhecer o Rafael Santana. E trabalhei muito contigo, não é? Com o professor Antônio Vieira, Lorival Vieira, Tiago Vieira,
e depois tive a grata satisfação mais recente agora de conhecer o professor Sebastian Mello, que é uma das grandes figuras aí do direito penal material e da culpabilidade. Professora Inaim também já tenho contato com ela há bastante tempo e fico feliz, Camila, de poder estar com vocês hoje. Sinceramente, assim, muito prazeroso poder aqui do sul, do frio, da véspera do ciclone, eu e Fabiane, minha esposa, que você conhece também, que te adora e que está aqui nos ouvindo, para poder chegar aí na Bahia, para a gente poder falar um pouco. Prazer imenso. Prazer é todo nosso. Eu já queria dar alguns informes antes que eu esqueça. Essa live vai ter duração total de 1 hora. Como eu sei que passa rápido, a gente vai tentar aí passar por alguns temas nesse período, mas eu sei que é um tempo que parece um pouco longo, mas na prática acaba passando bem rápido, ainda mais quando o assunto é tão interessante, como eu sei que vai ser o assunto do professor Vanderlich. Essa live vai ficar salva, então quando estiver próximo de terminar o tempo, eu vou avisar, até para que a gente possa salvar, porque é necessário que a gente encerre um pouco antes para conseguir salvar essa live e deixar ela disponível depois, né, na nossa página do YouTube, como eu mencionei. Vou tentar ficar de olho nas perguntas que forem feitas, não, elas passam um pouco rápido, mas eu prometo que eu vou tentar ficar de olho, caso alguém faça alguma pergunta no finalzinho, eu tentarei fazer essas perguntas. E, como eu mencionei, o tema do nosso encontro virtual de hoje é a lavagem de capitais, que é um tema que tanto é objeto de estudo do professor Vanderlich, como também é objeto de estudo meu, desde a época da graduação e depois, mais recentemente, no meu mestrado, com a orientação do professor Sebastian, que acabou de ser mencionado, e tive o prazer de contar na minha banca com a professora Minaim e justamente o professor Vanderlich, que me deu a honra de participar da banca da minha dissertação de mestrado, mais recentemente. Nós conversamos antecipadamente, como o tema de lavagem já é um tema mais abrangente, a gente pensou em alguns pontos para a gente debater aqui nessa live, nos limites da nossa live. Basicamente, 2 pontos que eu espero que dê tempo da gente falar, que é o tema do dolo na lavagem, do problema do dolo na lavagem, e, num segundo momento, também os pontos de encontro entre a advocacia, em especial a advocacia criminal, e a lavagem de dinheiro, né? O exercício da advocacia e a lavagem de capitais, que tem alguns pontos de encontro importantes da gente mencionar. Bom, a gente pode começar, eu acho, com o nosso tema, né, professor? Por favor. Pronto. Como eu mencionei, a gente escolheu o direito de lavagem de capitais por ser objeto de estudo já há bastante tempo, tanto do professor Vanderlich como o meu, mas também porque a gente sabe que o crime de lavagem, dentro da criminalidade econômica, ela ocupa ali, é um tipo penal, sem dúvida, central. Ele é praticamente onipresente em quase todas as denúncias, né, distribuídas, especialmente nessas operações policiais, que já há algum tempo vem ganhando papel de destaque nos noticiários nacionais, em detrimento de pessoas, de figuras públicas, né? E um problema que sempre foi destacado, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, é o problema do dolo. Tanto da caracterização desse dolo, como da demonstração desse elemento subjetivo, né? Que é indispensável a caracterização do crime de lavagem. Lembrando que, né, como todos sabemos, o crime de lavagem ele é exclusivamente doloso. Na minha dissertação, eu acabei trabalhando com as características da chamada sociedade de risco, para usar a expressão aí mais conhecida no âmbito jurídico por conta do professor Yuri Tibek, falando aí como essa sociedade de risco ela serve para flexibilizar categorias e institutos clássicos do direito penal e do processo penal, dentre os quais o dolo, né? E eu acredito que a gente efetivamente tem aí, digamos, trabalhado com uma maior elasticidade do tipo do conceito de dolo, de modo ali a facilitar a punição de pessoas, especialmente pessoas, né, acusadas de crimes chamados de colarinho branco, da criminalidade econômica, aqui a gente destaca a lavagem de capitais. Eu queria saber, professor, como é que o senhor enxerga esse processo? Eu queria que o senhor debatesse um pouco com a gente, até por causa da sua atuação profissional como advogado, se o senhor também enxerga aí essa flexibilização, esse elastecimento aí do conceito de dolo, e como é que o senhor enxerga isso, que problemas o senhor enxerga decorrentes disso? Bom, vamos lá, Camila. Na verdade, eu vejo muitos problemas no tipo penal de lavagem de dinheiro, mas é um tipo penal que veio para ficar, que a jurisprudência aceita e que nós vamos ter que conviver com ele daqui para frente.
Nós vamos fazer me permito fazer um recorte assim, inicial do problema da elasticidade das categorias. Esse problema da elasticidade das categorias teóricas, ele não é um problema da lei de lavagem, nem um problema da categoria dolo em si. Isso é um problema que a dogmática do direito penal tem enfrentado. Eu acho que 6 anos de Lava Jato no Brasil, e também já desde 1988, vamos dizer assim, quando a Constituição deu dignidade penal a uma série de bens jurídicos modernos, supraindividuais e materiais, eu acho que nesses 30 anos de Constituição e esses últimos 6 de uma jurisprudência mais forte nos crimes contra a administração pública, organização criminosa, lavagem de dinheiro, etc., eu acho que nós já superamos uma primeira visão de um direito penal econômico e empresarial ou secundário, como se ele fosse um direito penal novo. Ele não é mais um direito penal novo, ele não é, na minha concepção, um direito secundário, ele virou um direito primário. A lavagem de dinheiro, como você disse, está no centro das questões penais hoje e do debate da militância da advocacia e do poder judiciário. Então, nós reconhecemos um contexto novo que eu gosto de chamar de macrocriminalidade econômico e empresarial. Não que as outras criminalidades não existam e nem que a lavagem não possa ser um delito acoplado a uma criminalidade clássica ou comum, né? Mas, tentando objetivar a nossa fala nos problemas realmente complexos, a macrocriminalidade econômico-empresarial, ela é um fenômeno já reconhecido pela doutrina e pela própria jurisprudência, como um fenômeno existente. Lava Jato nos mostrou isso na sistemática de pagamentos de propinas nas campanhas políticas e a separação, vamos dizer assim, do mercado por empresas poderosas. Não que não se tenha que reconhecer também que nós baixamos a densidade do sistema de garantias, sofremos com a flexibilização, como se os fins justificassem os meios e todas aquelas críticas que nós temos feito aí no âmbito da Operação Lava Jato. Mas, de outro lado, também é importante dizer que essa crise, que você citou o Beck, mas eu cito o Bauman e outros autores, por exemplo, que falam nessa modernidade líquida e de esfacelamento das categorias teóricas, talvez nós, enquanto trabalhadores, com essa normatividade cada vez maior e com essa expansão, dentro dessa expansão do direito penal, nós talvez tenhamos que reconhecer isso. Reconhecer que nós vivemos um mundo onde existem múltiplas teorias, cada vez mais cada autor tem a sua teoria, que não há uniformização teórica, vamos dizer assim, e que essa falta de uniformização teórica não é mais como a gente tinha uma teoria geral do delito de base finalista, ou do causalismo por finalismo e para o funcionalismo, com as diferenças. Tá? Hoje nós temos múltiplos pensamentos. E talvez essa realidade tenha enfraquecido o poder de conhecimento e compreensão das categorias principais do direito, sobretudo desse direito penal econômico e empresarial que não é mais novo. É como se nós tivéssemos que trabalhar com as nossas categorias numa sociedade onde espaço, tempo e velocidade são líquidas, não é? São uma velocidade, um processo dromológico muito forte de coisificação do homem, onde a gente vai perdendo a essência das coisas. E é assim que eu vejo o dolo dentro do contexto de lavagem de dinheiro. Você trabalhou muito bem na dissertação de mestrado, que ainda não foi publicada, infelizmente, mas espero que seja logo. E também o Guilherme Lucchesi, na tese de doutorado dele, punindo o dolo, punindo a culpa como dolo, que envolve a cegueira deliberada. Eu sinceramente, até essas duas publicações, até o trabalho do Lucchesi e até eu participar da tua banca na Universidade Federal da Bahia em 2018, eu recomendava 2 trabalhos de professores gaúchos, a Luísa Martins, que trabalha comigo, que fez um trabalho orientado pelo Fábio Dávila, e o professor da Unicinos, Francis Beck, que era alguma coisa que tinha
na época ali entre 15, 16 e 17. Depois, esse tema, principalmente com a publicação do Lucchesi, foi esgotado. Ninguém é contrário à posição dele hoje no Brasil. Nós estamos punindo, sim, culpa como se fosse dolo, né? Mas esse problema das categorias é o problema que hoje mais me aflige. Porque nós vivemos um mundo de resistência para explicar para os operadores o que é conduta punível, o que é nexo causal e o que é resultado. Porque é dessa teoria que deriva todo o nosso trabalho, né? da alma, vamos dizer assim, do espírito da teoria geral do delito. E, por outro lado, nós vivemos um momento de pragmatismo, onde essas categorias são deixadas de lado e os conflitos penais têm sido resolvidos por uma forma mais de consenso, mais de pragmatismo mesmo, ou até mesmo utilitarismo do direito penal. Então, eu vejo muito temerário nós discutirmos, vamos dizer assim, transformação no conceito do dolo, que eu respeito, tem trabalhos excepcionais sobre o conceito de dolo, professor Eduardo Viana, por exemplo, Dolo Sem Vontade, e outros tantos autores que trabalham com isso, mas eu acho bastante arriscado essas evoluções teóricas sem uma base ou sem uma sedimentação concreta da compreensão desses institutos e das transformações no nosso dia a dia, que é um dia a dia, infelizmente, sem leitura, sem dedicação e sem pensamento na dogmática, como é um espaço que ela merece. Então eu acho que essa lei é muito draconiana, é uma lei extremamente dura. O Brasil vive essa segunda crise, que é a inversão de bens jurídicos, e essa inversão de bens jurídicos no que tange a resposta por ameaça ou violação a bem jurídico, isso não é aleatório, isso é ideológico, essa inversão ideológica das respostas de bens jurídicos, eu acho um sobrepeso, uma sobrevalorização imensa da resposta penal por delito de lavagem de dinheiro no Brasil, e isso vai produzir danos, não só na teoria do delito, mas também como a lavagem é um tipo penal acoplado ao tipo antecedente, isso vai produzir um impacto carcerário ao longo dos anos, aí das décadas, que é inimaginável, porque ninguém ainda projetou, calculou como isso vai afetar o nosso sistema prisional. Acho que para começar era isso, Camila. O professor começou, não esperava de outro modo, começou muito bem. Eu ia até mencionar, aproveitando o gancho, né? O senhor falou sobre o trabalho do professor Lucchesi também, que fala sobre segredo deliberada, e também foi o tema da minha dissertação. E, além disso, o senhor falou também sobre uma lógica utilitarista, né? Da flexibilização, do elastecimento, da quebra dessas categorias penais, servindo a uma ótica, a uma lógica utilitarista. E gostei muito também desse último ponto, que também já era um ponto que eu ia puxar. Me parece, e aí, de novo, isso está certíssimo, a gente tem aí, graças ao trabalho do professor Lucchesi, um trabalho de referência mesmo sobre esse tema da segredo deliberada, que analisa como esse instituto vem, né, importado de outros países que adotam um sistema totalmente diferente do nosso, e nos quais, inclusive, não há um conceito legal de dolo, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, apesar das críticas que alguns autores fazem ao conceito de dolo, da forma como ele é colocado lá no Código Penal, o fato é que nós temos um conceito de dolo, de quando o crime é doloso, e diferentemente, né, do que acontece com outros países que utilizam essa teoria da segredo deliberada já há bastante tempo. Eu menciono isso porque isso se conecta tanto à questão, me parece, da lógica utilitarista, como essa questão que o senhor muito bem pontuou, de que para quem serve, né? Acho que é uma pergunta que a gente deve responder, para quem serve, ou pelo menos refletir, né? Para quem serve essa intenção de, falando aqui especificamente da segredo deliberada, aumentar o conceito de dolo, ampliar o conceito de dolo para abarcar situações onde não haveria um conhecimento do agente sobre os elementos do tipo. Eu lembro que o senhor acabou de citar o Eduardo Viana, o professor Eduardo Viana, que tem um trabalho realmente excelente acerca do dolo e que defende um dolo cognitivo, um dolo normativo. Mas mesmo o professor Eduardo Viana, no seu trabalho, inclusive esse trabalho citado, do dolo como elemento normativo,
ele menciona que ainda que ele entenda o dolo como conhecimento apenas e não como conhecimento e vontade, isso já serviria para afastar a possibilidade de utilização da cegueira deliberada como se tem utilizado aqui, que é da cegueira deliberada como uma atuação equiparada ao dolo eventual. Porque na cegueira deliberada, efetivamente, não há conhecimento. E se não há conhecimento, a gente não tem como falar em dolo, ainda que seja um não conhecimento deliberado, ainda que seja um não conhecimento que se diga intencional. E analisando as decisões sobre cegueira deliberada, né, e sobre lavagem de capitais, as decisões que mencionam aqui a aplicação da cegueira no Brasil, é um aspecto comum nessas decisões, especialmente as decisões da Lava Jato, que foi citada aqui, há uma tentativa, né, vou tentar falar, de algum modo, modular essas categorias, dizendo basicamente o seguinte nas decisões. O indivíduo agiu com dolo direto, mas também não agiu com dolo direto. Tá? É possível falar que ele agiu com dolo eventual pela cegueira deliberada, porque ele só não conheceu a origem infracional daqueles bens, direitos ou valores, porque ele não quis conhecer. E me parece que sempre é possível argumentar que o indivíduo não conheceu algo porque ele não quis conhecer. Esse argumento, essa retórica é simples de ser utilizada. E aí, voltando à pergunta, para quem serve isso, né? Me parece que, pelo menos no discurso, a intenção é diminuir ali as exigências probatórias. No discurso, não. No discurso declarado, não é esse. Mas a ideia aí é evitar a impunidade, tem toda essa construção em cima, evitar a impunidade dos crimes de colarinho branco, ou dos crimes de criminalidade econômica. Mas o professor é muito feliz ao dizer que, evidentemente, esses crimes da criminalidade econômica, que compõem a chamada criminalidade econômica, muito embora a gente esteja num período histórico em que eles estejam sendo mais perseguidos, que a gente pode falar sobre isso, eles continuam estando muito longe dos crimes que encarceram em massa no nosso país, os crimes que levam as pessoas à prisão. E aí, é evidente que quando a gente pensa em qualquer flexibilização dessas categorias, elas vão atingir, sim, essas pessoas aplicadas aí de crimes ditos, né, de criminalidade econômica, lavagem de capitais e outros, mas, sem dúvida, eles vão repercutir contra aquelas pessoas que estão historicamente vulneráveis, que são historicamente trazidas pelo sistema, né, buscadas pelo sistema e colocadas ali como objeto dos controles formais que nós temos no sistema de justiça. Então, isso acontece, me parece bem claramente. Uma suposta intenção ali de atingir pessoas que não eram até então, né, alvo tão contundente da ação penal, mas uma flexibilização de uma categoria como o dolo, por exemplo, sem sombra de dúvida, repercute, e pode repercutir muito claramente, sobre pessoas que estão acusadas, por exemplo, de tráfico de drogas, que é o crime que mais encarcera no nosso país, ou de outros tantos delitos que compõem aí o contingente carcerário prioritário, né? Ou a massa do contingente carcerário que nós temos no nosso país. Então, me preocupa muito como essas categorias ou como esses institutos que são importados sem qualquer discussão e sem qualquer modulação, sem qualquer incorporação mais trabalhada, discutida, como o senhor colocou, né? Dentro do nosso sistema, pensado para o nosso sistema, como eles podem tranquilamente aí servir, e como tem servido, me parece, né, para encarcerar pessoas, para punir pessoas, ainda que não tenham elementos suficientes para essa punição, e que pode servir tranquilamente para atingir também, e certamente vai se voltar, para essas pessoas que estão historicamente vulneráveis, né? Camila, o que a gente tem que compreender é que nós vínhamos de um direito penal clássico. Vamos falar um pouco assim da minha geração, que é a geração que está chegando perto vamos dizer assim, dos 50 anos e que acompanhou os 30 anos da Constituição. Nós vínhamos de um direito penal clássico, onde a dogmática era, essa expressão é uma expressão que eu assumo as consequências de dizer, a dogmática era mais importante, a academia era mais respeitada. Nós tínhamos um sonho daquela geração. Aquela geração tinha uma proposta garantista. Quando veio a Constituição de 1988, nós migramos do uso alternativo do direito, porque não tinha Constituição,
para um garantismo penal que era fruto daquela principiologia que vinha na Constituição de 88. De outro lado, nós não percebemos, mas alguns professores disseram que aquela Constituição de 88 também era uma Constituição com vários deveres de incriminação. Vários comandos. Foi a Constituição que disse que nós teríamos crimes hediondos. Foi ela que disse que a responsabilidade penal da pessoa jurídica iria existir. Foi ela que deu dignidade penal ao sistema financeiro, ordem econômica, tributária, previdenciária, propriedade intelectual. E o que aconteceu nesses 30 anos foi, nós não conseguimos recuperar a dignidade do sistema prisional, nós poluímos o sistema normativo para atender esses deveres de incriminação que vieram da Constituição. Quando nós fizemos isso, o direito penal dá uma virada. Ele continua sendo seletivo, ele continua operando de uma forma não igualitária, em tudo aquilo que nós aprendemos nos manuais. Ele deixa de ser uma última rácio para ser primeira rácio, e ele só sai do subterrâneo, ele permanece ali, mas ele consegue também decolar do subterrâneo e chegar numa outra espécie de clientela. Violam-se outros tipos de direitos para essas outras pessoas. Não eram mais as mesmas formas de violação de outra hora. Nessa construção, as categorias em si foram chamadas a operar. Como que o direito penal vai resolver esses problemas da macrocriminalidade? Então, o direito penal material, a dogmática, se debruçou sobre isso e, para citar alguns exemplos, começou a construir novos tipos e novos conceitos de perigo abstrato. Crimes de perigo abstrato, que na época da década de 70, Bettiol tem uma crítica muito importante dizendo que os crimes de perigo abstrato só existiam os crimes de perigo concreto. Tem essa crítica no manual traduzido para o Brasil. O recurso à norma penal em branco de uma forma imoderada, o processo de hipercriminalização, o processo de importação dessas teorias, como a cegueira deliberada e como a teoria do domínio do fato, a responsabilização de pessoas jurídicas na lei ambiental no Brasil, ou seja, a dogmática penal, por meio do modelo normativo, foi buscar elementos para tratar dessa criminalidade nova. E cada uma dessas buscas, essas opções políticas da dogmática de direito penal material, nós podemos contestá-la objetivamente apontando que cada uma trouxe determinada fissura para a responsabilidade, para os deveres de imputação e para a própria teoria geral do delito. No campo do processo penal, também aconteceu essa busca por soluções com rebaixamento do estándar de prova, que o Antônio Vieira fala tão bem, com a admissibilidade de denúncias gerais genéricas, com a inversão de ônus da prova, com a reconstrução jurisprudencial da teoria dos vícios processuais, com a mudança de fundamentação das sentenças, das decisões judiciais. Então, o direito penal e o processo penal foram chamados para trabalhar dentro dessa nova realidade. E a impressão que eu tenho, eu gosto de usar essa metáfora, é que nós estamos andando com uma carruagem numa freeway. Essa é a impressão que se tem. Então, fica muito difícil tu trabalhar com essas categorias. E veja, isso não é uma questão da lavagem. A diferença entre culpa consciente e dolo eventual no Brasil nunca foi bem trabalhada. Sim. Essas categorias sempre foram confundidas. Todos os manuais, eu escrevi sobre isso em 1990 e poucos. Depois trabalhei de novo no dolo eventual, nos homicídios de trânsito, que tinha uma particularidade do Rio Grande do Sul, de uma jurisprudência, no livro em homenagem ao professor René Dott. E até hoje eu nunca entendi o dolo eventual no homicídio de trânsito. Mas para se tirar aquela assunção do risco e anuência no resultado, eu tinha que operar dentro de uma realidade, aquela realidade fática com vários elementos objetivos para poder extrair o elemento anímico. Então, se coloca dificuldade num acidente, num crime de trânsito, transporta isso para dentro de um grande grupo empresarial. Transporta isso para uma grande corporação.
para identificar essa categoria, elemento anímico, dolo, vontade, assunção de risco, anuência no resultado, tomar em compra o resultado, previsibilidade. Então, não é uma tarefa fácil. E o magistrado, muitas vezes, não tem, isso também eu tenho acompanhado as lives, alguém disse outro dia, que ele não tem o tempo que nós temos para poder fazer um determinado estudo teórico sobre uma categoria. Então eu acho que nós vamos ter tempos muito difíceis no plano teórico, e aí eu penso que é uma aposta, as coisas vão menores e menos complexas, vão se resolver por acordos de não persecução penal, para evitar justamente essas categorias, porque uma discussão teórica dessas, nossos amigos que são advogados e que estão nos assistindo, o Renato, por exemplo, de Santa Catarina, quanto tempo demora, Renato, uma discussão teórica de uma categoria com parecer, com uma coisa séria, se vai até o Supremo Tribunal Federal, essa discussão demora uma década. Então, infelizmente, eu acho que isso vai ficar muito restrito aos casos de alta complexidade. Talvez melhore a situação do direito penal, porque menos direito penal, melhor direito penal. Então, se nós formos discutir seriamente os casos, que sejam os casos que realmente mereçam a atenção da justiça criminal, Camila. Mas eu entendo que essa talvez seja a maior preocupação. E além disso, colocando um outro tema, já te passando a pergunta, queria te ouvir também sobre os deveres de informação. Porque além de todos esses problemas macro, a legislação, ela é uma legislação bastante firme no problema dessa cooperação obrigatória ou cooperação compulsória, como o Pierre e o Badaró falam no livro deles, de que o cidadão é chamado a informar sobre a operação suspeita. Sim, e eu acho, e aí aproveitando o gancho, acho que isso entra no nosso segundo tema, né? De fato, esse ponto em específico toca muito a questão da advocacia, né? Porque, aí aqui aproveitando que a gente está numa live do Instituto, que tem uma série de advogados, tem diversos advogados integrando e muitos advogados estão nos ouvindo agora, essa questão da lavagem de capitais, da lei de lavagem, dos deveres que ele traz, que ele coloca, impõe, né, a determinadas pessoas físicas e jurídicas, tem uma repercussão, ou pode ter, a gente tem discutido isso há bastante tempo já, na verdade, em relação ao exercício da advocacia, porque pelo menos desde 2012, que houve uma alteração muito substancial na lei de lavagem de capitais, passou-se a incluir, como nós sabemos, como sujeitos obrigados a esse dever de colaboração, a esse dever de contribuir com as instâncias aí que controlam e fiscalizam dos atos de lavagem, as pessoas que prestem serviço de assessoria, consultoria em determinadas operações, entre as quais operações de compra e venda de imóveis, operações societárias, operações financeiras, etc. Que, evidentemente, traz aí uma discussão bastante grande, principalmente desde então, acho que desde a alteração legislativa isso ficou mais forte, sobre a questão do advogado poder estar incluído nessas pessoas, né, que tem o dever de comunicar operações suspeitas. Tem muitas normativas internacionais que tratam do tema. Aqui no Brasil, a OAB se posicionou, me lembro a época, dizendo que não havia esse dever, mas muitos autores, eu vou mencionar a professora Heloísa Stelita, que desde então já vem destacando há bastante tempo que ela acredita que a OAB precisa regulamentar essa questão para não deixar o advogado exposto à possibilidade, né, de responder a algum processo, algum procedimento, por não ter informado alguma operação suspeita, alguma operação lá que ele podia entender que era uma operação voltada à prática de lavagem. Então, a professora Heloísa tem dito há bastante tempo, nas atividades que não sejam exclusivas da advocacia, né, que possam também ser exercidas por contadores, por outras pessoas, enfim. Nessas atividades, a OAB precisa regulamentar essa questão. Eu acho que é uma discussão que nós temos que enfrentar, de fato, e que é bastante atual, sempre volta. Não sei se o professor acompanhou, mas no ano passado, agora em 2019, houve uma nova proposta de lei. A gente tem diversas propostas de lei nesse sentido. Surgiu uma a mais, agora em 2019, uma proposta de lei da deputada Bia Kicis, estou lendo porque eu não me recordo o nome dela,
que é do PSL do Distrito Federal, ela pretende incluir expressamente, dentre os serviços, entre os sujeitos obrigados a contribuir e a prestar informações ao COAF, aos órgãos de fiscalização, aquelas pessoas que prestem serviços de advocacia, expressamente. Não é só serviços de consultoria, assessoria, etc., mas serviços de advocacia. Colocando, inclusive, né, que caso isso não aconteça, o advogado fica sujeito a responder por um novo tipo penal, porque também se criaria um novo tipo penal. Alguns enquadram isso como lavagem de capitais, pretendem incluir isso como lavagem de capital, especialmente. Esse projeto de lei tenta criar uma forma qualificada de receptação, falando o seguinte: a receptação, o argumento não, perdão. A qualificadora seria regida da seguinte forma: receptação, a conduta de receber honorários advocatícios que sabe ser proveniente de produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé os receba. Então, a gente tem aí, me parece, um duplo problema, né? Tanto um problema de violação ao dever de sigilo profissional, que eu acho que é o principal problema que nós temos quando se pretende impor ao advogado o dever de comunicar essas operações que ele entende como operações suspeitas. Então, nós temos claramente um dever de sigilo profissional que seria maculado, que seria ferido. E, de outro lado, ainda por cima, uma criminalização clara da advocacia. Quando se pretende ali inverter, né, de novo, essa questão da inversão do ônus da prova, se pretende inverter para dizer que é o advogado ou o réu, ou o cliente, que deve demonstrar a origem ilícita dos seus honorários, daquele dinheiro que é recebido a título de honorários, para que possa fazer sua atuação. Então, caso não faça, isso vai repercutir criminalmente contra o advogado. E, de novo, basta ler todos os projetos de lei nesse sentido, professor, para a gente verificar que o discurso declarado nós pretendemos com isso evitar que essas pessoas punidas e processadas por crimes de colarinho branco, pessoas que são processadas aí por crimes de criminalidade econômica, elas acabem pagando seus advogados com esses valores que vêm de lavagem de capitais ou de sonegação fiscal, enfim, de alguma infração penal nessa vida. Novamente, claramente, é mais uma tentativa de diversão ali que busca, embora declarado, né, atingir essas pessoas, claramente atinge com muito mais rigor aquelas pessoas que já têm dificuldade de arcar com os honorários do advogado e agora teriam ainda mais dificuldade, seriam mais sujeitos ainda, né, a qualquer tipo de penalização. A gente tem nas normativas internacionais uma tendência de excluir os advogados que serão do contencioso e do consultivo voltado para o contencioso dessas deveres de informação, mas, e aqui a gente pode dizer que nós temos uma lei de mesma hierarquia, que é o Estatuto da Advocacia, dizendo expressamente que o advogado tem dever de guardar sigilo. Eu já trabalhei com esse tema na pós-graduação, e além de falar sobre a questão da violação do sigilo profissional, me parece muito claramente que isso viola também o direito à não autoincriminação do réu. Porque, veja, se o réu tem o direito, né, de não se autoincriminar, como é que a gente vai permitir que o advogado, que é aquela pessoa que é o depositário da sua confiança, possa delatá-lo, possa, né, levar a sua situação para os órgãos de fiscalização? O próprio advogado, que é a pessoa, como é que fica essa relação com o advogado? Como é que a pessoa vai ter confiança, e é imprescindível a confiança na advocacia, como é que vai ter confiança de contar tudo para o seu advogado, de falar para o seu advogado, se ele tem o receio de que o advogado possa comunicar qualquer conduta que ele visualize ali como uma conduta sugestiva de lavagem, que ele tem o dever de comunicar para as instâncias de controle. Então, me parece claramente que isso é muito problemático e que, de fato, a gente precisa discutir esse tema. Eu queria também ouvir o professor sobre isso. Camila, eu, antes de seguir nesse assunto, mas só fazendo um gancho do papo anterior, a quem serve a elasticidade desses conceitos, dessas categorias, né? Eu acho que nós estamos passando por o pior momento da história do direito penal depois da Constituição, que é de um populismo penal assim, gritante. Então serve sim a esse discurso para cada vez mais nós temos um punitivismo exacerbado e
não que uma justiça criminal não tenha que se preocupar com a responsabilização de culpados, mas ela tem muito que se preocupar com a tutela dos inocentes. Então, o problema é sempre essa polarização, que eu acho que nós também somos um pouco responsáveis quando nós começamos a defender uma teoria do garantismo penal. Houve também um certo alargamento de conceitos e tudo virou co-culpabilidade, tudo virou nulidade, etc. Então, ponto de equilíbrio nós perdemos em algum momento e talvez por nossa responsabilidade venceu o autoritarismo de novo no Brasil. Isso é incontroverso pelo governo que nos governa, que nos desgoverna, vamos dizer assim. Nós vamos viver tempos piores daqui para frente em termos de legislação, em termos de punitivismo, em termos de falta de proporcionalidade. Eu não acredito que nós vamos poder dar uma volta rápida e nós não conseguimos trabalhar com conceitos de descriminalização, por exemplo, que eram tão necessários no Brasil. Nós não descriminalizamos nada, nós só criminalizamos. E aí, sobre esse ponto que nós estamos falando, eu acho que o ponto de menos importância para a advocacia é dos deveres de informação. Acho que isso nós vamos conseguir superar em razão das regras de sigilação da nossa profissão. Me preocupa muito a questão dos chamados honorários maculados, né? Isso sim. Eu escrevi um texto com a professora Heloísa Estelita, acho que foi em 2015 ou 2016, sobre sigilo profissional, bem na época onde estava sendo discutida essa questão e quando saiu o parecer da OAB Federal sobre a impossibilidade de se categorizar o advogado ali dentro da legislação. Esse texto meu e da Elo está publicado no livro em homenagem ao professor Miguel Reale Júnior, quando ele se jubilou da USP. E eu penso muito como ela. Esses dias eu fiz um outro debate com ela no Instituto de Estudos Tributários e a Heloísa estava dizendo, olha, nós temos que não é uma, em outras palavras, eu não vou dizer exatamente o que ela disse, mas que eu concordo e de certa forma está no texto que eu publiquei com ela. Nós temos que parar de entender a advocacia como uma imunidade ampla e restrita. Os advogados são responsáveis. Os advogados podem ser responsabilizados pelo recebimento dos honorários maculados. Os honorários podem ser fruto, sim, da prática ilícita. E a jurisprudência tem criado alguns vetores que indicam que os honorários são maculados. Por exemplo, sem contrato de honorários, sem emissão de nota fiscal, com valores superiores ao trabalho efetivamente efetivo ou real. E, por outro lado, eu também penso que os contadores, esses não escapam de um dever de informação, mas também fazem parte desse pool de pessoas que podem ser responsabilizadas. Os advogados tributaristas nessas engenharias que fazem, os próprios contadores. Eu acho que esse campo da responsabilização dos atores que participam junto com os executivos nas práticas criminosas vai ser incrementado, porque cada vez mais se criaram os programas de conformidade, os programas de compliance, as apurações de responsabilidade estão crescendo com hotlines, com investigações corporativas, investigações empresariais. E eu penso que a legislação deu esse passo importante na cooperação e, sobretudo, a jurisprudência vai consagrar essa questão também, seja dos honorários maculados, seja das organizações que existem. Qual é o problema disso? O problema é nós vamos ampliar mais uma vez o leque do direito penal, nós enfraquecemos um direito sancionador, trazemos tudo para dentro do direito penal, e aí nós criamos uma jurisprudência que muitas vezes é absurda. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por exemplo, na Lava Jato, o Marlos e o Luquezzi estão nos assistindo, o Luquezzi que deveria estar falando contigo aqui, mas eu sei que vocês vão fazer outra live nessa semana ou na outra, que eu também quero assistir. Mas, por exemplo, o sujeito acerta, vamos trabalhar um pouco com um caso prático, o sujeito acerta o pagamento de uma propina para um determinado contrato. E o valor é de 10 milhões.
a tarefa dele foi acertar a propina. Ele sai de cena e diz, olha, a partir de agora, quem vai fazer o pagamento é o setor Y da empresa, fale com o Beltrano. E o Beltrano, para poder fazer esses pagamentos, faz uma operação e paga em 10 vezes o valor da propina. E eu, que só acertei o quantum, sou responsabilizado por 10 crimes de lavagem em concurso material. Então, esses excessos que acontecem na área do direito penal econômico e empresarial, isso é que nós temos que trabalhar para resistir, porque esses casos complexos, eles vão continuar existindo. Os casos de alta complexidade vão continuar existindo. E isso vai ser contencioso, isso não cabe dentro do âmbito de acordo de não cooperação, de não persecução. Agora, desfazer essa jurisprudência, seja da cegueira deliberada no crime de lavagem, seja no concurso material de crimes, que foi o outro exemplo que eu dei, me parece um trabalho muito difícil nesse momento atual que nós estamos vivendo. Parece um trabalho muito difícil. Sem sombra de dúvida. Eu concordo integralmente. Também concordo, meu tema na graduação é com o professor Fernando Santana, seja um orientador, foi citado já aqui na live, tive esse prazer também. O professor Fernando Santana me orientou num trabalho também sobre recebimento de honorários advocatícios supostamente maculados. E lá a gente já mencionava sobre essa questão muito bem colocada de que não se pretende criar uma imunidade aos advogados. É evidente, né? Que caso ele colabore e contribui, haja elementos que demonstrem que ele efetivamente contribuiu e praticou atos de lavagem, evidentemente ele pode ali possuir alguma responsabilidade penal. A questão, me parece, é da tentativa de colocar ali o advogado como penalmente responsável, tão só, como menciona aqui o projeto de lei, por exemplo, pelo recebimento de valores que ele deveria saber, veja só ainda, deveria saber, claro, serem provenientes de infrações penais anteriores, né? Então, de fato, eu concordo integralmente, a gente não pretende criar uma imunidade, agora a gente precisa discutir ali se é dever do advogado investigar depende profissional, porque me parece assim, a gente não exige esse dever de investigação quanto à origem do valor que recebe a nenhum outro profissional. A gente discute muito isso em relação aos advogados criminais. Mas se uma pessoa vai em um restaurante, aquele restaurante, se alguém conhecido, né, pela prática de algum delito, enfim, vai a algum local e paga em valores, em dinheiro, em espécie, isso não vai ser questionado, né? Mas em relação ao advogado, isso sempre isso sempre volta com muita força. E aí eu acho que essa é a grande questão, né? Eu defendia naquele trabalho uma análise sobre a ótica da imputação objetiva, dizendo que se a conduta do advogado, né? Ele trabalhava com corretor de condutas neutras também, de ações neutras. Se a conduta do advogado não excede aquilo que ele precisa fazer, então o advogado efetivamente prestou um trabalho, recebeu honorários advocatícios em virtude daquele trabalho que foi prestado, enfim, emitiu nota, enfim, todos os deveres de transparência que ele tinha ali, ele cumpriu. Não há que se investigar ou que exigir que ele investigue a origem daqueles valores. Me parece que é essa que é a discussão que a gente precisa ter, né? Ainda mais essa tentativa de colocar, como eu disse, uma responsabilização penal que decorre do dever saber. Dever saber que aqueles valores eram provenientes de uma infração penal antecedente. Isso não pode ser, de forma alguma, autorizado, permitido, né? Eu acho, Camila, que tem muito da situação fática, né? Porque se você presta assessoria criminal, faz uma defesa criminal de executivos de uma empresa que no seu caixa tem dinheiro lícito e eventualmente dinheiro ilícito, você emite uma nota fiscal, faz um contrato de honorários, recebe, declara o seu valor, fica muito mais fácil de explicar a atividade do advogado. Quando você tem uma situação casuística de defender, por exemplo, uma pessoa que só tem atividade do tráfico de drogas, e quando você recebe aquele recurso em espécie, ou que seja do jogo, etc., é praticamente difícil você contestar se ela não tem outra fonte de renda e o caixa dela é exclusivamente municiado com dinheiro das drogas ou do jogo. A presunção aqui é muito, muito forte de que estaria recebendo dinheiro da prática ilícita.
Então, esse é um tema que eu tenho muita preocupação. Eu acho que cada vez mais os advogados têm se acautelado, cada vez mais viraram alvo dessas buscas de persecução, assim, um pouco, como eu digo, insanas ou fora da curva, né? Mas eu tenho uma posição bastante clara de atribuição das responsabilidades dos advogados. Eu penso muito na linha do que o professor Miguel Reale Júnior trabalha e a professora Heloísa Estelita também, de apuração de responsabilidades. De outro lado, também penso que a legislação, quando ela deu um passo muito largo na reforma, a mera ocultação do patrimônio também me preocupa como forma de responsabilização das pessoas. Porque a lei fala ocultar ou dissimular, né? Então, se nós, nesse alargamento de conceitos que já foi apontado por ti, que foi muito bem apontado pelo Lucchesi na tese dele, na expressão nuclear ocultar, praticamente se torna inviável a confusão entre exaurimento do crime e o ato da lavagem de dinheiro, né? Então, são mais um problema, vamos dizer assim, do alargamento desses conceitos, que eu acho que são bastante relevante para nós, é fazer o que os institutos têm feito, que é discutir, levar isso de alguma forma para o Poder Judiciário, encurtar o que se produz na academia, o que se decide nos tribunais. Eu acompanho muito o Instituto de vocês, acompanho muito o Instituto de Direito Penal Econômico lá do Paraná, o próprio IBCCRIM, quer dizer, essas discussões teóricas, assim, apontando os problemas e os defeitos, eu acho que nós conseguimos evitar uma certa responsabilização objetiva em matéria criminal e nos crimes de colarinho branco, principalmente, nesses crimes multitudinais, né? E tentando se agarrar um pouco nas categorias que a gente tem ainda, que ainda ficam de pé, que ainda deixam de pé o nosso esqueleto aí, que é o chamado direito penal. Sim. Professor, eu lamento que a gente já está encerrando, né, o tempo da nossa live. Entre muitas participações, eu peço desculpas se alguma pergunta passou por mim. Eu vi muitos comentários, muitas pessoas comentando, agradeço todos os comentários que foram feitos. Se houve alguma pergunta que eu deixei de olhar, me desculpem, que é complicado acompanhar ao mesmo tempo que a gente está falando e prestando atenção no nosso convidado. Então, eu vou usar esses últimos minutos só mesmo para novamente agradecer tanto ao professor Wanderlich como a todos e a todas que estão aqui, que ouviram essa live. Vou lembrá-los que essa live, ao final, logo na sequência, vai ficar disponível, né? No nosso canal do YouTube, aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube, na íntegra. Então, sigam lá, Instituto Baiano de Direito Processual Penal, IBADPP, que nós estamos sempre realizando essas atividades, principalmente nesse período de distanciamento social, em que é tão importante, que você acabou de destacar, que a academia esteja criticando e debatendo e refletindo sobre essas questões que são tão urgentes, principalmente nos tempos que nós vivemos agora. São tempos aí, como já mencionado também, de desgoverno e de um perigo muito maior de recrudescimento aí do nosso sistema de justiça penal. Então, vou dar o tempo só para o professor de se despedir, professor, e a gente... Obrigado, Camila. Eu que agradeço, quero registrar aqui o prazer e, sobretudo, estou lendo aqui também, difícil a gente falar e acompanhar, mas o Marlos aqui traz uma sugestão do contrato de honorários que eu acho bem importante. Eu queria que você e o Lucchesi tratassem disso na live que vocês vão fazer também. Acho que essa semana, né, Camila? É na semana que vem, dia 13. Dia 13. Então, continuem essa discussão com a sugestão que o Marlon está dando ali de declaração no contrato da origem lícita dos recursos. E dia também 13, me preocupa... Eu vou divulgar nas redes sociais. Eu estou tentando lembrar a data, posso ter errado aqui, mas é na semana que vem. 13 de julho, estão colocando aqui. 13 de julho, pronto. Obrigada. Eu agradeço, acho um grande tema. Espero ter contribuído e, por favor, se cuidem, né? Fiquem aí na Bahia. Fiquem o pessoal que está nos assistindo de Porto Alegre, Santa Catarina e também Paraná, não é? De tudo que é lugar. Fico muito feliz de poder
trabalhar contigo, Camila, mais uma vez. Tá bom? Muito obrigada. A gente que agradece muito sua participação. Foi uma honra para o Instituto ter a participação do senhor, do professor, aqui na nossa live. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. E em breve a gente se vê novamente. Obrigada. Valeu, Camila.